O Brasil é repleto de diversidades culturais, mas também é um país repleto de diversas maneiras de apagar histórias. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O sucesso literário brasileiro do momento é Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, e nesse livro aqui a gente vai encontrar então uma história sobre temáticas sociais, sobre fome, escassez, escravidão e muitos outros temas que podem ser bem sensíveis, mas muito imprescindíveis. O Itamar Vieira Júnior é um geógrafo, ele é de Salvador, nasceu na Bahia, e ele é também doutor em estudos étnicos e africanos. Ele até mesmo utilizou esse doutorado para fazer algumas pesquisas para escrever esse livro. O livro foi primeiro lançado em 2018, lá em Portugal. O Itamar participou de um concurso e ele ganhou, e foi lançado o livro lá primeiramente. Ele também ganhou, então, o prêmio Leia, em Portugal, que é um dos mais importantes da literatura lá. Em 2019 foi lançado no Brasil, ganhou também o prêmio Jabuti e também ganhou o prêmio Oceanos. Nesse livro aqui a gente vai acompanhar então Belonísia e a Bibiana, que são essas duas irmãs que estão aqui na capa. Vou até deixar a foto que inspirou essa ilustração. E aqui a gente vai acompanhar então um romance de formação. A Bibiana e a Belonísia são irmãs que têm uma diferença de idade muito pequena, então elas são muito próximas, muito ligadas. E o acontecimento logo no primeiro capítulo do livro já determina ainda mais essa ligação delas, que eu não vou contar, porque eu li esse primeiro capítulo sem saber o que ia acontecer, não fala nem mesmo na sinopse, então eu acho muito importante vocês terem essa relação com o primeiro capítulo muito única, que vai enriquecer bastante a experiência de vocês. A gente vai ter o livro dividido em 3 partes. A primeira delas é narrada pela Bibiana, e a gente vai acompanhar então elas durante a fase de infância até mesmo adolescência, morando ali numa fazenda. Os pais delas moram nessa fazenda, trabalhando para os donos dessa fazenda. Então é um livro também que vai entrar nesse debate sobre escravidão. É um livro que não se passa nessa época de escravidão, durante a colonização dos portugueses. Se passa alguns anos depois, eu acho que por volta de 1970, 1980. O livro ele não nos dá essas datas específicas, mas por conta de determinadas características, como o aparecimento da televisão, primeiro automóvel, coisas desse tipo, contextualizam a história e o tempo que ela se passa. Então o livro ele vai começar ali por volta de 1970, 1980, com essa escravidão de forma não dita como escravidão. Elas moram nessas casas que são feitas de barro e com teto de palha para trabalhar e ter um lugar para pelo menos ficar, e é assim que elas conseguem manter a sua vida durante o tempo. A gente vai acompanhar então nessa primeira parte a Bibiana falando sobre essa fase da infância delas, e a gente já tem ali uma noção muito forte de como a vida delas são difíceis. Os pais precisam plantar a própria comida no quintal dessa casa. A forma de dinheiro que eles obtêm é só quando eles fogem da fazenda para vender essa própria plantação. Esse dinheiro que eles conseguem quando eles vendem essas coisas nas feiras, eles juntam para, em algum momento, se livrar dessa vida cheia de pobreza à beira da invisibilidade. Na segunda parte, a gente vai acompanhar a história pelo olhar da Belonísia. O Itamar Vieira Júnior fala em uma entrevista que ele escreveu essa segunda parte primeiro do que a primeira parte. Ele tinha um olhar muito mais forte, muito mais bem criado sobre a história da Belonísia. Ele percebeu, depois de um determinado momento, que ele precisava, então, dar um início a essa história, e foi quando ele começou a escrever a história a partir do olhar da Bibiana também. Na parte da Belonísia, a gente vai acompanhar, então, elas saindo da adolescência, indo para a vida mais adulta. Nessa parte chamada de Torto Arado, a gente tem debates sociais muito mais fortes e importantes. Até mesmo tem umas temáticas ali que o livro ele não aborda de fato, mas que a gente faz pensar. Eu não vou falar o que é também, mas que me fez ali sentir algumas coisas. Eu fiquei bem emocionado nessas partes, que mostra ali um pouco mais do íntimo da Belonísia. Muito bonito de ver aquilo, por mais que não seja uma coisa que passe pela cabeça dela, a gente vê como real os sentimentos que ela sente e como essa personagem é muito forte, muito batalhadora. A gente vai ver então uma história sobre a ligação forte com a terra, sobre essa questão da vida na seca, então essa busca por uma vida melhor até mesmo. É um livro que ele não vai definir um lado político específico, por mais que ele vai abrir os nossos olhos sobre temáticas muito importantes. Ele é mais incrível do livro porque ele te faz pensar além da sua bolha sociopolítica, muito real, para que a gente possa então visibilizar essas pessoas que moram nas mesmas situações que Bibiana e Belonísia. Parte 3, que eu acho que é a melhor do livro, ela é narrada por um outro olhar, que eu não vou falar também quem narra essa parte, porque foi uma coisa muito, assim, que me deixou bem feliz mesmo. Essa é uma história que, na terceira parte, a gente vai ter então a finalização dessa narrativa, com algumas coisas bem inesperadas acontecendo. Eu acho que é
a parte que mais mexeu comigo, porque é muito, muito bonita até mesmo. A escolha narrativa foi muito, assim, acho que ninguém vai esperar, de fato, essa narração da terceira parte. É das mais bonitas, de verdade. Isso é uma das coisas que me fez dar 5 estrelas pro livro. É um livro que eu realmente amei muito. E essa parte 3, narrada por esse outro ponto de vista, é ali o que dá mais ainda algo especial para esse livro. Também muito se fala sobre Torturado se tornar então um novo clássico, ele já nasceu clássico. Tem um vídeo muito legal da Antofágica, da editora Antofágica, que eles lançaram recentemente também, falando sobre Torturado e sobre essa questão de ser ou não um clássico, que eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês. E aqueles, não sei o lado ainda, mas acho que é desse lado de cá. É um vídeo que eu achei muito importante, que fala sobre essa discussão de clássicos. Esse daqui, Torturado, é um livro que realmente tem todos os elementos que podem ser considerados de livros clássicos. Além da narrativa, que é uma narrativa muito íntima, a gente acompanha muito mais os pensamentos das personagens, a gente quase não tem diálogos, por mais que os diálogos sejam jogados entre esses pensamentos, a gente também tem uma história que fala sobre escravidão, sobre escassez, sobre a vida no sertão, coisa que livros clássicos já ditos como clássicos, como Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que eu vou deixar a capa para vocês, fala muito sobre isso. Então é um livro que tem vários elementos que podem ser considerados de livros clássicos. O Itamar Vieira Júnior, em outra entrevista, até fala mesmo, né, quando ele é questionado, se ele considera o livro já um clássico. E ele fala que só o tempo dirá. E é exatamente isso. O livro ele só pode ser considerado clássico, por mais que tenha todos esses elementos, com o tempo. Eu sinto que, assim, gente, esse livro aqui vai sim se tornar um clássico. Ele faz um debate que vai sim se manter durante vários anos, muito importante e muito imprescindível. Outra coisa que eu achei muito legal foi a representação, então, das religiões nesse livro. Aqui a gente vai acompanhar a religião Juré, que é uma religião típica da onde esse livro se passa, ali na Chapada Diamantina. Uma mistura de várias religiões, que é uma coisa que demonstra muito o nosso Brasil, né? Essa diversidade cultural, racial e de religiões. E essa questão da religião também demonstrada nesse livro aqui mostra muito sobre o realismo mágico que esse livro contém. Essa parte do realismo mágico é muito legal de ver também. O pai da Bibiana e da Belonísia, ele é um encantado, ele na verdade é uma pessoa que recebe os encantados e esse encantado passa as bênçãos para as pessoas, alguns avisos e coisas do tipo. E é muito bom de ler essas partes que mostram esses encontros, esses eventos acontecendo, porque a gente sente ali o potencial dessas diversidades culturais, faz o livro ter seu valor ainda mais forte na sociedade. Então assim, se todas essas características que eu falei até agora não te convenceu, eu acho que eu tenho que ir até na sua casa e dar esse livro na sua mão para você ler, porque sério, esse livro é incrível, esse livro é atemporal, esse livro vai ser excepcional em todos os momentos. É um livro que eu li agora, recentemente, em janeiro, mas eu já pretendo ler, sei lá, no final do ano, ou no ano que vem, no início do ano que vem, para eu reviver essa história, porque assim, foi muito impactante, eu chorei, eu me emocionei. Então é um livro assim que vai gerar muitos debates, vai fazer você pensar bastante, discutir consigo mesmo e levar essas discussões aqui para roda de conversa. É um livro assim excepcional. Eu realmente marquei um monte de coisas. Marquei com marca-texto, com post-it, porque toda hora eu queria marcar alguma coisa. Tenho muita vontade de reler a última parte, assim, nos próximos meses, pelo menos, para relembrar tudo isso que eu senti. E uma frase muito legal que fala sobre essa ligação da Belonísia com a Bibiana, que ela fala assim: "Foi assim que me tornei parte de Belonísia, da mesma forma que ela se tornou parte de mim. Foi assim que crescemos. Aprendemos a roçar, observamos as rezas de nossos pais, cuidamos dos irmãos mais novos. Foi assim que vimos os anos passarem e nos sentimos quase siamesas ao dividir o mesmo órgão para produzir os sons que manifestavam o que precisávamos ser." Tem algumas partes também que elas falam sobre a necessidade de ver a vida, de conhecer mais o mundo, mas ao mesmo tempo elas se sentirem tão ligadas à terra onde nasceram. Essa ligação com a terra é muito forte, é uma ligação assim de mostrar que nosso potencial também está muito ligado ao que somos e de onde viemos, e é um livro que demonstra muito isso em todas as partes. Um livro esplêndido, 5 estrelas, favoritado, que eu recomendo para todo mundo. É isso, fica a recomendação para vocês. Esse livro precisa ser enaltecido, espalhado, conhecido. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link aí embaixo para vocês, se vocês quiserem comprar na Amazon. Vai me ajudar bastante. Não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de compartilhar com os amigos. Me conta aí se vocês já leram, se vocês têm vontade, ou se vocês ficaram com vontade de ler agora depois dessa resenha. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!